Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Destaque ANC. Você que está no YouTube, você que está na rede de rádio, hoje trazemos um importante assunto, uma importante pauta que versa sobre a área ambiental. Está tramitando em caráter de urgência na Assembleia Legislativa um projeto que visa, digamos que, autorizar a pulverização de agrotóxicos por drones aqui no Ceará. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o pesquisador da Universidade Federal do Ceará, Saulo da Silva Diógenes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Destaque ANC. Obrigado, Felipe. É proveitoso esse momento, especialmente porque essa nova proposta aí está em regime de urgência, a gente tem pouco tempo para discutir, e dado o histórico que temos do nosso governador, a gente acredita que seja um caminho não muito coerente com a história do governador. Então, e também acreditamos que isso é uma afronta também à Lei Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea. Então, a gente acredita que é possível da gente ter um outro debate para levar essa conclusão aí para um outro patamar ou para um outro momento de discussão que não seja agora, no final do ano, em que as energias de todos os parlamentares e de toda a população já está consumida com tantas outras batalhas que foram ao longo de todo esse ano. Perfeito, bem pontuado, né, esse ponto que o senhor trouxe aqui para a nossa discussão. E aí, só para falar em questão de data, lá em 2019, o Ceará ele se tornou o primeiro estado do Brasil a proibir essa pulverização. Na época, daqui a pouco a gente chega em 2024, foi um avanço? O Ceará se tornou uma referência por conta dessa legislação? O Ceará se tornou referência não apenas no Brasil, a gente se torna uma referência internacional por conta de ser efetivamente um avanço dentro da perspectiva do princípio da precaução, né, da possibilidade de proteger a vida de quem está sendo diretamente afetada pela pulverização dos agrotóxicos. E aí a gente pensa nessas comunidades que estão em volta, né, em volta dessas plantações. E aí a gente lembra que, mas essas plantações são plantações de comida. Como é que a gente lida com a questão alimentar? E, na verdade, o que a gente precisa deixar claro é que são commodities. Commodities são produtos agrícolas negociados internacionalmente, são produtos que não ficam praticamente aqui dentro do nosso estado, não ficam dentro do Brasil e eles são levados para fora. Então a gente tem dois problemas aí. A gente primeiro ocupa um território não priorizando a reforma agrária, tirando o camponês que deveria estar fixado na terra. A gente tem o agrotóxico que está ali sendo usado para tentar entregar um produto a qualquer custo, e o custo que fica seria a contaminação do solo, das águas superficiais, subterrâneas, do ar. E aí a gente tem o transporte virtual de água. Não é à toa que o aquífero Jandaíra ali, no Baixo Jaguaribe, na Chapada do Apodi, ele tem reduzido de volume, porque essas empresas conseguem cavar poços mais profundos do que os poços artesanais que eram antigamente feitos pelos agricultores rurais, pelos trabalhadores rurais, os agricultores familiares da região. E além disso, a gente tem uma sobrecarga para a saúde. Eu não estou falando nem da sobrecarga da parte financeira, porque a gente vai ter aí, depois de 5, 10, 15, 20 anos de exposição aos agrotóxicos, a gente começa a ter muitos casos de câncer. Quando eu entrei no mestrado de saúde pública da Universidade Federal do Ceará, eu tinha muita dúvida do que eu iria pesquisar. Eu entrei no Núcleo Tramas, trabalho em ambiente de saúde, e nesse contexto em que a gente foi para o território, o que o território gritou para a gente era sobre o câncer, sobre os casos de câncer que estavam aumentando. Então não tinha como eu estudar outra coisa que não fosse o que era solicitado pelo território. E dentro do mergulho que eu fiz sobre estudos relacionados a câncer, a gente teve, por exemplo, ao longo do meu processo de formação, que defendi em 2017, a gente conseguiu ver, por exemplo, estudos que apontavam que existiam mais casos de cânceres
dentro desses 3 municípios, Limoeiro, Quixeré e Russas, as pessoas morriam mais de câncer e tinham mais internamentos por câncer do que os municípios em volta. E professora Ada, em 2017, que fez o mestrado junto comigo na Universidade Federal em Saúde Pública, ela mostrou a relação que existia entre casos de puberdade precoce, de alterações congênitas nas crianças, de alterações urinárias, cardíacas, com as intoxicações das famílias, dos pais, pai, mãe, e também dentro de casa, ou seja, a água que estava sendo consumida, por exemplo. Isso toca num ponto que para a gente é muito importante, porque a saúde é mobilizadora, certo? É indutora, ela é mobilizadora, ela faz com que as pessoas sintam na carne, na pele, no próprio corpo, as alterações dos agrotóxicos. E aí, voltando lá para o que o agrotóxico, o que o agronegócio deixa, quando ele transmite ali, quando ele fabrica a sua commodity e manda para o mercado internacional, a gente tem uma carga de pacientes que vão atolar o SUS. E quando a gente vai ver as intoxicações, por exemplo, por agrotóxicos, a gente sabe que para cada uma intoxicação que está assim, registrada, existem outras 50 que não foram registradas. Então, assim, temos uma subnotificação importante, não temos formação de recursos humanos, de profissionais, e aí eu não falo só médicos. Os profissionais da saúde, no geral, não são formados para lidar com essa demanda, e a gente também não tem recurso laboratorial para estar dando conta de todos os casos. A gente tem o LACEN que faz algumas pesquisas, mas não é suficiente para a gente estar ali no Limoeiro do Norte, um grande polo de perímetro irrigado, com vários casos de intoxicação e que várias vezes o médico, por não ter uma formação adequada, diz que provavelmente é embriaguez ou ele passou mal porque comeu alguma coisa que não caiu bem. Então, assim, a gente tem um problema complexo que fala de tanto intoxicação aguda quanto intoxicação crônica, quanto crianças com malformações. Então, é um problema muito maior do que o que a gente está colocando aqui. Não é, pulveriza ou não pulveriza, é economia, tem coisas bem maiores a serem discutidas. Diante de tudo que o senhor explanou aqui para a gente, 5 anos depois essa pauta retorna e está tramitando aí em regime de urgência. É arriscado, até do ponto de vista preocupante, que isso se discuta com tanta rapidez, sem explanação disso para a sociedade que precisaria participar desse processo? Olha, para essa lei, a Lei Zé Maria do Tomé ser aprovada, o projeto começou a tramitar em 2015. Então a gente teve uma ampla discussão e convencimento de vários deputados da população para conseguir chegar até essa aprovação. Atualmente, somos essa referência nacional, somos essa referência também internacional, e aí quando a gente começa a se solidificar, inclusive com aprovação lá no STF, um aceite do STF de que essa lei é constitucional, e aí vem o agronegócio com o seu lobby e traz uma outra forma de burlar a legislação. Lembrando que quando se coloca drone, a gente imagina aqueles equipamentos de filmagem pequenininhos, assim, de uma mão, né, o tamanho de uma palma da mão, mas na verdade a gente está falando de algo que, um tamanho de um carro, por exemplo, com várias hélices, para poder suportar o volume que ele quer derramar em cima das plantações. E aí é preocupante, existem vários tamanhos de drones. Se eles fossem todos assim do tamanho de um carro, seria mais fácil, inclusive. Mas muitas vezes eles são menores também. E os menores, como é que vai ser fiscalizado? Como é que vai ser visto? Como é que vai ser identificado? Quem que vai ficar responsável por isso? Qual é a distância adequada para que se pulverize sem ter uma nocividade maior para a comunidade em volta? Não temos essas respostas. E aí o ponto é que
o mercado e a economia, eles avançam num processo de acumulação de capital que é muito mais rápido do que a ciência consegue dar conta de trazer respostas ou de dar alguma segurança. Então, por isso, a gente tenta sempre prezar pelo princípio da precaução. Então, se a gente tem dúvidas, se existe a incerteza científica, mas existem indícios de que pode trazer uma nocividade para o humano, para o animal, para o ambiente, a gente tem que dar 2, 10 passos para trás para poder nos precavermos disso. E não é isso que a gente está vendo nesse contexto. Acho interessante que o senhor trouxe pontos relacionados aos prejuízos que a saúde do Ceará poderia sofrer com essa pulverização. Nessa semana foi levantado esse debate na Alesse. 2 deputadas ligadas à área da saúde foram completamente contra a essa iniciativa. Então, vai muito em contra o que o senhor está abordando aqui. Figuras públicas que defendem essa pulverização, elas estão defendendo exatamente o quê? A economia pela economia? Qual a sua avaliação? A gente realmente tem que observar o mandato desses parlamentares, porque se a gente for pensar na economia, não houve redução da produção do agronegócio. Pelo contrário, só tem havido aumento. E aí é interessante trazer aí a ideia, algumas das notas que foram emitidas como a da Abrasco junto com a Fiocruz, eles lembraram que quando foi a época dos transgênicos para liberar, uma das coisas que se dizia era que a gente vai liberar os transgênicos porque vai poder usar menos agrotóxicos, porque é uma planta mais resistente. Só que não foi o que aconteceu. A gente teve um aumento muito pequeno de terras comparado com um aumento muito maior dos agrotóxicos. Então, assim, eles acabam se utilizando de argumentos frágeis que não dão uma certeza sobre o que vai acontecer adiante, e depois que já está posto, a gente fica refém. Então, é isso que a gente tem hoje. Estamos ali com Baixo Jaguaribe com vários casos, por exemplo, de crianças com cânceres e com crianças de má formação. E aí eu fico pensando, então, várias dessas crianças têm o destino de morrer por uma malformação congênita como uma alteração cardíaca, como ter que se submeter a uma cirurgia logo ao nascer, porque nasceu com alterações neurológicas ou com alterações urinárias, ou então mais adiante a criança acaba tendo uma leucemia, um câncer, um câncer de sistema nervoso central, que também é algo raro, ou então quando não é isso, que seja tão grave, aí começam a aparecer casos de autismo, que ninguém está investigando, ninguém está pesquisando, entende? E assim, não temos recurso suficiente para estudar. Não temos, a ciência, da forma como ela é colocada, ela exige dados, ela exige números, ela exige laboratório, mas nós, com o recurso que temos hoje para fazer pesquisa no Brasil, se a gente tenta fazer uma pesquisa com dados laboratoriais, com recursos limitados, e se de repente faz uma coleta que foi inadequada, já não consegue perceber o agrotóxico naquele sangue, naquela urina ou naquela água, sem contar que o agrotóxico pode não estar naquele momento na urina, no sangue, e não quer dizer que não houve a intoxicação em um momento prévio. E aí, no final das contas, a gente acaba fazendo um estudo com um gasto financeiro que não tem um financiamento adequado e não consegue ter uma comprovação tão clara. E aí eu estou dizendo isso porque, para fazer o nexo entre os adoecimentos crônicos, a gente utiliza muito mais o conhecimento daquela doença, a história natural da doença e o contexto ambiental e ocupacional dessa pessoa, desse trabalhador ou desse indivíduo. Então, assim, na verdade, a gente também precisa melhor formar os profissionais da saúde. E a gente não percebe um intento de um programa que sirva para a formação continuada relacionada a populações que estão ali sendo submetidas aos agrotóxicos, entende? A gente não tem um programa desse que tenha na universidade uma disciplina que vai lidar com esses agravos que estão especificamente voltadas com
os agrotóxicos. E aí eu estou falando, pelos indícios de estudo, eu estou falando de autismo, que seja relacionado... Não é que não se estude autismo, Sim. mas as pesquisas vão apontando que ele tem relação com determinados agrotóxicos, mas a gente não faz esse diagnóstico ainda, porque está tudo muito no plano das ideias. Aí a gente não estuda, por exemplo, que a diabetes pode ter relação com os agrotóxicos, a gente não estuda que o Parkinson pode ter relação com os agrotóxicos, a gente não estuda que vários cânceres têm ali a sua relação com os agrotóxicos, e aí a gente fica perdendo a possibilidade de atuar de uma forma mais diretiva sobre essa questão. Né? Então, assim, tá bom, vai liberar, mas quanto vai vir para a saúde para a gente poder fazer todo esse diagnóstico? Quanto vai vir para a saúde para a gente montar um laboratório de ponta para fazer o diagnóstico de todos os casos de intoxicação aguda, por exemplo? Quanto vai vir para a gente conseguir investigar não apenas os inibidores da acetilcolina, né, da acetilcolinesterase, mas a gente pesquisar outros agrotóxicos para além do usual, daquele que é colocado na NR7, que só coloca esse específico, os organofosforados e carbamatos. Então, assim, a gente precisa de também, se vai aprovar, tem que ter uma contrapartida dentro da saúde, no mínimo, sabe? E a gente não vê esse tipo de esforço, não vê esse tipo de avanço para poder amparar melhor a educação médica, a educação no âmbito da saúde, a formação do profissional da saúde, para que a gente possa ter minimamente uma notificação que seja compatível com o uso de agrotóxicos no nosso estado. Perfeito. Com base no que o senhor falou, assim como o Ceará virou uma referência pela proibição dessa pulverização também, tende essa história chamar a atenção da comunidade internacional também, reverberar lá fora? A gente tem outros países que também são, a gente tem que lembrar que a América Latina é uma espécie de celeiro da União Europeia, celeiro de outros países ditos centrais, e no Brasil, na América Latina como um todo, a gente tem produção de commodities. Então isso influencia, quando a gente traz essa defesa tão madura e tão forte, tão bem embasada, de proibição dos agrotóxicos, pelo menos da pulverização, isso fortalece. Vários projetos de lei já estão em outros estados no Brasil, e a gente também soube da influência disso em outras partes do mundo, né? Em outros países aqui da América Latina. E aí a gente lembra, por exemplo, de outros países tão continentais quanto o Brasil, como a Índia, que tem uma realidade que é tão grosseira quanto a nossa e que também não tem um avanço como o que a gente teve aqui. Então, assim, a gente precisa realmente parar um pouco para pensar, e essa discussão ela não vai só para esse âmbito. A gente também está falando que destruir a vegetação nativa, não respeitar uma forma de produzir alimento que fortaleça a reforma agrária, o camponês no seu território, que não promovam o êxodo rural, que não promovam a alternativa infernal para esse agricultor, que ou ele trabalha no agronegócio ou ele morre de fome. Então, se a gente consegue pensar para além disso, a gente também tem que imaginar que esse pequeno agricultor, com uma produção diversificada, com a agroecologia, com uma agrofloresta, ele vai preservar. E hoje o que a gente está falando é que as alterações climáticas, o calor, os acidentes que acontecem, acidentes assim, entre aspas, de fazendeiros que estão usando os agrotóxicos para defolhar, para tirar as folhas de territórios dentro da Amazônia, por exemplo, isso é algo que grita, a gente está passando por períodos de emergência climática. Então, a gente está falando de uma coisa que parece ser pouco, mas na verdade o reflexo é muito maior. E aí, a exemplo da pulverização aérea, existe a deriva. A deriva é quando você, no avião, joga o agrotóxico
E dependendo da posição do vento, do direcionamento, da volatilidade das gotículas, esse agrotóxico é elevado. Então, pouco dele alcança o objetivo. E aí eles falam sobre uma agricultura de precisão, mas não há tantos estudos que consigam comprovar essa previsão. E a gente não sabe dizer quanto que vai ser essa deriva. Mas o fato é que vai haver perda de agrotóxico e para eles compensarem essa perda, aumenta o volume. Então, você despeja mais agrotóxico em pulverização aérea, mesmo que seja em drone. Então, diga, mas vai ser mais preciso, mas vai continuar sendo aéreo, vai continuar tendo deriva, vai continuar tendo perda. Então, vai continuar tendo que compensar essa perda botando mais volume de agrotóxico. E como que fiscaliza? Como que você vê o drone? Como que você... se chega uma equipe de fiscalização do Ministério da Agri ou de qualquer órgão que seja de fiscalização, é muito mais fácil de você esconder um drone do que um avião. Então, como é que vai ser isso? Como que a gente lida com uma... Se hoje a gente já tem a venda de agrotóxicos de uma forma tão banalizada, então como é que vai ser também com o uso de um drone? Você vai poder ali fazer uma cauda tóxica e essa pessoa que está manipulando o drone, ele tem alguma formação específica? Que a gente sabe hoje é que você vai ali, faz um curso EAD, faz um curso de qualquer jeito, qualquer pessoa compra um drone, começa a pilotar, e aí? A gente tem resposta para isso já? Como é que a gente vai discutir tudo isso dentro de 24 horas que uma lei vai ser aprovada, passando a toque de caixa, em regime de urgência? Por que a urgência? Qual é a urgência? E a gente aproveita esse espaço, né, para debater e transferir essas ideias para a população. E aí eu pergunto para o senhor, acaba sendo uma luta desigual nesses interesses? É absolutamente desigual. A gente tem uma dificuldade, aí eu já falei da ciência, claro, que a gente tem uma dificuldade enorme de construir estudos, e aí eu trago ali a ideia, por exemplo, que estou estudando no doutorado sobre vigilância popular em saúde, que é uma alternativa da gente conseguir, de alguma forma, driblar a deficiência que a gente tem na vigilância institucional para conseguir fazer com que a própria população seja o agente que vá fazer essa denúncia. Como, por exemplo, lá na Chapada do Apodi, a gente tem agricultores que denunciaram a morte das abelhas. E isso provocou estudos, a gente levou as abelhas, o pessoal da Fiocruz, junto da pesquisa do participatório, levou essas abelhas para fazer a investigação e foi constatado agrotóxicos que estão sendo utilizados ali no tabuleiro. Então, assim, uma região que é produtora de mel, sim, a abelha que é um polinizador necessário para a gente continuar a ter ali a vitalidade da vegetação, e, no entanto, isso é ignorado. E aí eu aponto para inúmeras dificuldades que a gente tem em termos de recursos para conseguir fazer essas constatações. Por exemplo, para a gente fazer um estudo que envolve estatística, a gente tem que ter questionários. Quem vai aplicar o questionário? Quantas pessoas a gente tem? A ciência ela é construída também de uma forma que a gente tem que ter uma quantidade grande de amostras. Então a gente tem que ter pessoas para coletarem os dados, a gente tem que ter laboratório, a gente tem que ter recurso, porque uma pessoa não vai para o campo sem ter como se sustentar nesse campo, sem ter como se deslocar. Então, assim, é absolutamente desigual. E a gente não tem o mesmo lobby, a gente não tem o mesmo acesso aos parlamentares, porque a gente não financia campanhas também, né? Então, a gente tem ali o poder da ciência para conseguir trazer algumas possibilidades e conseguimos trazer na Lei Zé Maria do Tomé, né, a gente conseguiu de alguma forma fazer algum embasamento para que essa lei fosse aprovada, né, estudos do Núcleo Tramas, mas a gente precisa de mais investimentos. Então, se é para ter uma aprovação de algo que avance para o agronegócio, tem que ter uma contrapartida para a parte da pesquisa, para a parte do estudo, para o SUS, para a educação permanente.
tem que haver, então, um ganha-ganha. Se eles vão ganhar de lá, então o SUS precisa ganhar daqui. Agora, como é que tem esse ganha-ganha se a gente está lutando junto ao STF para conseguir dizer que a isenção para o agrotóxico ela não é constitucional? A gente não tem isso colocado. É isento. E uma coisa que é isenta, a gente não consegue saber como ela é utilizada, então a gente não consegue ter rastreio. Então tem vários meandros legais que protegem até o uso do agrotóxico, sabe? Então é muito desigual, é muito complicado. A gente não consegue ter os dados de consumo. É bizarro. A gente vê que o Ceará consumiu tanto, o município vendeu tanto. Tá, mas a gente não consegue identificar o lastro de cada um desses agrotóxicos que estão sendo consumidos. A gente não tem essa certeza. Renato Rosendo, que é autor da Lei Zé Maria Tomé, ele chegou a declarar recentemente que o governador Eumano de Freitas ele entra em contradição ao se inclinar para palavras dele, né, para abraçar interesses do agronegócio. Está sendo mais ou menos por aí que está sendo visto essa discussão e esse posicionamento do governador? Considerando que o governador Eumano ele já foi advogado do movimento dos sem terras, né? Que é um movimento que lida com a reforma agrária, que produz alimentos para a nossa população de forma saudável, e que tem toda uma lógica de pensar a natureza, realmente parece bastante contraditório. Então, eu acho que isso pode ser uma mancha nessa carreira dele, de impor essa lei, ou impor essa alteração, ou impor eu diria até essa forma de burlar uma lei da qual ele endossou, da qual ele participou da criação, ou pelo menos minimamente concordou com ela, a Lei Zé Maria do Tomé. Eu acho que é algo bem temeroso, e eu acho que é algo que vai mexer inclusive com as bases de apoio que ele tem. Ele foi eleito pelo povo, ele foi eleito pelo MST, ele foi eleito por pessoas que pensam, que sabem, que têm muita consciência de que vivemos uma emergência climática. E esse posicionamento não parece coerente com esse conhecimento tão amplo que a história dele traz. Existe algum ponto em comum, algo que abra aí um ponto de diálogo, levando em consideração a necessidade da produtividade e a questão da proteção ambiental? Existe como conversar e tentar equilibrar essa questão? Se a gente está falando em produtividade, olha, existem várias iniciativas de quintais produtivos em Tabuleiro do Norte, por exemplo. Esses quintais produtivos, eles conseguem ter uma produção robusta sem prejudicar o meio ambiente. Da mesma forma, existe o plantio agroflorestal. A questão é que o agronegócio ele surge como também um modelo concentrador de renda. E isso é problemático quando a gente lida com os feudos. Mas a gente tem consciência de que existe alternativa sim. A gente tem a agroecologia que consegue produzir o alimento sem o agrotóxico. A questão é, para que está sendo produzido isso? Por que você está produzindo tanta coisa em tão larga escala? E aí a gente tem propagandas falando que agro é tech, pop ou qualquer coisa do tipo, e mostra a quantidade que foi gerada de lucro do agronegócio. Beleza. Mas quando ele mostra a quantidade de empregos gerados, uma vez eu tentei fazer essa divisão em uma propaganda que eu assisti na época de 2015. E quando eu dividia os bilhões pelos milhões, era para cada um receber cerca de alguns milhões por mês. E isso não bate, não fecha. Isso quer dizer que tem muita concentração. Entende? Então, assim, o agronegócio ele existe para concentrar terra, para concentrar renda, para fazer o envio virtual de água para outros países, para contaminar o meio ambiente, mas para produzir alimento para a população, quem produz é o pequeno e médio agricultor.
é a agricultura familiar. É o pessoal, por exemplo, do MST, dos assentamentos Zé Maria do Tomé, que está lá em Limoeiro, em Tabuleiro, em Quixeré. Então, assim, a gente precisa pensar com a cabeça um pouco mais aberta sobre quais são as alternativas. Porque quando eu cheguei no meu mestrado, eu pensava muito, meu Deus, e como vai produzir comida para tanta gente? Mas existe alternativa, existe o caminho. Agora, onde está o financiamento? Compara o financiamento da agricultura familiar com o financiamento que é do agronegócio. E aí você diz, o agronegócio sustenta a economia. Será mesmo? Com tanta isenção do agrotóxico, com tantas possibilidades de acessar financiamentos e que muitas vezes acabam tendo perdão de dívidas depois com a União ou com o INSS. Então, assim, será que o agronegócio está empurrando a economia para frente ou será que é o contrário? O Brasil está empurrando e sustentando o agronegócio? Porque se a gente pega aí o peso que isso pode trazer para o SUS, isso não é contado, fica só com o governo, fica só com o Estado. Mas a gente está tendo uma força, e aí se quer falar de economia, e essa força de trabalho que está morrendo quando criança, e esses adultos jovens que estão morrendo com cânceres agressivos. Como é que fica essas pessoas? E a carga que vai para o INSS de aposentadorias precoces, de benefícios por incapacidade. No estudo que eu fiz, que pegava os benefícios do INSS, a gente via que a população rural tinha 5 vezes mais benefícios por câncer do que os urbanos. Então, assim, é desigual. E a gente tem uma população rural menor. No entanto, as crises climáticas, a emergência climática, ela não está se dando só aqui em Fortaleza. Não é só aqui que a gente percebe um clima mais quente ou mais insuportável de se conviver. Não é. No interior a gente está tendo aumento de seca, aumento de queimadas, queimadas espontâneas. A gente teve agora na Amazônia, enfim, poeira, pó e fuligem, fumaça, que chegou em São Paulo, que é a capital da América Latina, e que, muito bem, vão ficar respirando fumaça porque ninguém que está nessa cidade está cuidando da preservação das terras indígenas, quilombolas, da preservação do ambiente. Então, assim, eu não acho que deva ser só como é que faz para manter a produtividade, mas manter a produtividade para quem? Para quê? Por quê? Eu acho que as perguntas são outras. O que a gente quer produzir efetivamente? É alimento para a população? É distribuição de renda? É distribuição de terra, reforma agrária? Porque para isso a gente tem um caminho. Agora, para concentrar renda e riqueza, aí o caminho realmente talvez seja esse que está sendo apontado. Então tem que saber o que são as prioridades. Perfeito. O plenário da Assembleia Legislativa foi reformado. As galerias estão fechadas para participação popular. Ou seja, se esse projeto de fato for para a pauta de amanhã, para ser votado nessa quinta-feira, as pessoas não vão poder se manifestar no plenário, nas dependências da Assembleia. Conveniente, né? Como mobilizar a população, como de fato, como o senhor já falou, é uma luta desigual. Como trazer a população para dentro dessa discussão que será a principal impactada caso esse projeto seja aprovado? Eu acho que a gente já tem feito isso, inclusive hoje pela manhã houve manifestação, tanto havia servidores reivindicando ali por conta de aumento, necessidade do aumento e de deixar evidente que ia ser passada a proposta, de atender o interesse dos servidores, porque realmente é necessário, porque se você quer ter uma saúde forte, você quer ter uma educação forte, você precisa de servidores também que estejam melhor amparados financeiramente, porque dinheiro não é um ponto aí, ninguém tem que fazer sacerdócio, né? Mas somar essa pauta, a pauta também que reivindicou que não houvesse esse atropelo que está acontecendo para passar essa nova lei, eu acho que é como a gente consegue se apropriar melhor ou tornar mais potente as questões. Então, acho que o que tem sido feito, o que está sendo feito pelos movimentos sociais é o que pode ser feito, né? Então,
divulgação em redes sociais, manifestações como paralisando ali o trânsito em frente à Assembleia, aproveitando o momento, que a gente sabe também que não vai parar a cidade, mas aproveita o momento que o sinal está fechado para deixar muito clara ali a mensagem de que a gente está na luta, de que a gente está tentando, e é uma luta que não é só pela gente, por quem está na Chapada, mas é por toda a população, porque isso vai aumentar o consumo de agrotóxicos, isso vai banalizar ainda mais, isso vai fazer com que ainda mais agricultores estejam também expostos aos agrotóxicos, até aqueles que não usam, porque você vai aumentar o consumo de agrotóxico na hora que você bota pulverização por drone. Não tem como pensar diferente. Sempre tem aumentado. Então, o uso dos drones, com a perda que existe por conta da deriva, vai fazer com que aumente o uso dos agrotóxicos. Não tem como a gente pensar de forma diferente. Então, assim, eu penso que todas as iniciativas que envolvam a mídia, que envolvam a divulgação, falar sobre a pauta, explicar, explanar, pesquisar sobre, eu acho que tudo isso vem a somar e a contribuir nessa luta. Então é importante que a gente consiga mobilizar em redes sociais. E aí para isso a gente também se utiliza de recursos de mídia, que especialmente dominado pela juventude. Então somar a juventude nessa luta, a juventude camponesa é fundamental. E aí eu vejo o MST conseguindo fazer isso, e também dentro da própria interior, quando a gente vê a escola familiar Escola Familiar Agrícola Zé Maria do Tomé, que é lá no Tabuleiro do Norte, e eles também têm esse engajamento, eles também têm esse processo formativo que respeita a rotina de um estudante que é do interior, que tem uma rotina também que envolve ter que lidar com a terra, né? Então eu acho que a gente está tentando fazer o que é possível. Perfeito, nós vamos finalizar agora a nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua participação no Destaque ANC, parabenizar pela explanação. Queria que você aproveitasse esse momento final para reforçar mais uma vez o recado à população para aquela câmera ali do que a gente está discutindo aqui. Ok. Bom, para a população eu queria deixar o recado de que não tem possibilidade de uso seguro de agrotóxicos. A gente não consegue fazer a aplicação de uma forma que não haja exposição de trabalhadores. A gente tem muitas fragilidades que são apontadas nessa lei que está sendo passada a toque de caixa no final do ano, em regime de urgência, um momento em que a população não pode se manifestar no plenário, e a gente tem várias consequências no âmbito da saúde. A gente tem crianças morrendo sem braço, sem perna, com hidrocefalia. Quando não é isso, são crianças com autismo, com uma formação congênita, com câncer, e também adultos que estão morrendo por cânceres e outras doenças como diabetes também, que já têm sido relacionados com os agrotóxicos. Então a gente precisa ponderar que a forma de produção dessas commodities ela precisa ser repensada. A gente precisa entender por que isso está acontecendo. E a gente não está tendo tempo suficiente para fazer essa discussão. Então, além da gente ter que lidar com a falta de água nessa região, porque está sendo muito utilizada para as plantações de frutas e produtos que vão ser exportados, a gente ainda está tendo que lidar com os casos de cânceres e de adoecimentos de uma população que está exposta a isso. E não apenas essas comunidades vão ser afetadas. Se a gente vai ter mais veneno na região, se a gente vai ter mais agrotóxico, a gente vai ter mais alimentos que vão chegar nos nossos mercantis também contaminados. Então a gente precisa ficar atento para não facilitar ou fragilizar uma lei que foi tão difícil da gente conquistar como a Lei Zé Maria do Tomé. Então eu espero que a população consiga ouvir, entender e fazer também a luta que é necessária para que a gente consiga defender a Lei Zé Maria do Tomé. Perfeito, e com esse recado nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia e ficamos por aqui em mais um episódio do Destaque ANC. Continue ligado conosco, se acontece no Ceará, vira notícia aqui.